Dotcast! Bom dia, galera, nós somos o Dotcast e hoje vamos falar sobre Karl Marx e suas contribuições para a sociologia. Para isso, nós chamamos dois sociólogos especialistas em Karl Marx e eles vão nos ajudar a explicar mais qual foi a contribuição dele para o mundo da sociologia. Pode vir, Luan e Gabi! Bom dia, gente. Bom dia. Oi, gente! Olá. É um prazer estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouco do que a gente sabe. E para começar, a gente vai falar um pouco sobre o nosso querido Karl Marx, né, Gabi? É isso mesmo, Luan. Então, Marx ele nasceu lá na Alemanha, numa cidadezinha chamada Trier, onde ele fez os seus cursos universitários, né, na mesma, e ele teve várias contribuições para a nossa atual sociologia, mundo e as nossas ideias de hoje em dia. Sua filosofia exerceu influência em diversas áreas do conhecimento, tais como sociologia, filosofia, direito, economia, entre outros. Tá? Em 1836 ele se muda para Berlim, que é onde se propagam as ideias de Engels, um idealista e filósofo alemão. Tá? Lá ele se alinha com os hegelianos de esquerda, que são os hegelianos que procuram debater e analisar as questões sociais. Então, em 1848, Marx ele publicou o seu Manifesto Comunista, onde ele já esboçava suas principais ideologias, eu posso dizer assim, sobre a luta de classe e o materialismo histórico. E aí o governo daquela época ficou um pouco pé da vida com ele, porque querendo ou não, ele exercia uma certa pressão no governo. E aí o governo daquela época meio que fez ele se mudar para Londres. Ele estava morando na França, foi para Londres, onde ele começou ali a formar terminar suas primeiras ideologias sobre a nossa principal sociologia. Tá. As teorias de Marx elas influenciaram muito a Revolução Russa de 1917. Assim, sua doutrina esteve presente em diversos países, como a extinta União Soviética, China e Cuba. Karl Marx morreu em Londres, no dia 14 de março de 1883, por consequência de uma bronquite de problemas respiratórios. Pois é, já ouvi falar de vários livros escritos por Marx durante a sua vida, a sua carreira, como o Manifesto Comunista, que vocês já citaram anteriormente, e o Capital. Vocês poderiam explicar mais sobre essas obras? Claro, esse tópico é um tópico muito importante. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o Manifesto Comunista, que foi uma obra publicada por Marx e seu amigo Engels lá em 1848. E nessa obra eles procuravam instituir o pensamento sociólogo comunista. Nisso, essa obra teve um papel super importante, porque quando ela foi publicada, espalhou por todo mundo, esse pensamento se espalhou por todo mundo, então as pessoas tiveram mais conhecimento sobre isso. Lá eles explicam que o Partido Comunista procura transformar o proletariado em uma classe coesa e redistribuir o poder político. E para isso é muito importante, um ponto crucial para isso, é a abolição das propriedades privadas. Além do Manifesto Comunista, temos a obra A Ideologia Alemã, publicada entre 1845 e 1846. A obra traz a primeira formulação de Karl Marx acerca do materialismo histórico dialético, que é o método que busca entender a humanidade a partir das relações materiais que os homens estabelecem entre si. Outro livro dele é A Contribuição para a Crítica da Economia Política. Nessa obra ele faz uma espécie de preparação para a publicação de O Capital, relacionando noções sobre os conceitos de mercadoria, valor e moeda. Com a teoria do valor que permite entender a economia capitalista em suas determinações mais gerais, o que contribui para que a sociologia também entenda essa economia e seus impactos na sociedade. Eu já li um pouco sobre esse tal de O Capital e, pelo que eu entendi, Marx faz uma análise profunda sobre o capitalismo e também uma crítica sobre a economia moderna atual. E é isso mesmo? Justamente, Marx durante sua carreira construiu vários conceitos para explicar a sua teoria. Eu vou falar do mais básico aqui para vocês entenderem, que é a burguesia e o proletariado. Basicamente, a burguesia é a classe que contém os meios de produção e o proletariado os que não contém, só detém uma força de trabalho para isso. Então, a burguesia é a classe dominante e o proletariado é denominado como a classe dominada. Realmente, se for parar para pensar nos dias atuais, ainda existe essa luta de classes. Exatamente, e é muito importante saber que você está entendendo. Agora eu vou falar de dois conceitos super importantes para entender as teorias de Marx, que é a superestrutura e a infraestrutura.
Basicamente, são duas grandes partes que se relacionam entre si. A infraestrutura seria um conjunto de coisas materiais que são importantes para a reprodução e para a sobrevivência humana. Já a superestrutura seria mais aparatos ideológicos, entendeu? Como aparato jurídico e aparato ideológico. O aparato jurídico seria mais tipo, o governo nos controlando, e o ideológico aquelas coisas morais, sociais que a gente segue na nossa vida. Nossa, essa eu não sabia. Existe mais algum conceito de Marx que possa nos ajudar a entender sua teoria? Com certeza. Agora o Luan vai falar um pouco mais sobre a mais-valia e depois eu vou falar um pouquinho sobre a alienação. Certo. Segundo Marx, o capitalismo omite a sua situação, ou seja, a exploração da mão de obra assalariada. Os trabalhadores não recebem o proporcional àquilo que produzem. Todo lucro obtido vai para a mão do empregador, que se aproveita do trabalho excedente. Esse tal lucro é denominado mais-valia, que é a diferença entre o valor que o trabalhador produz e o seu salário. Ou seja, agora eu vou falar um pouquinho sobre a alienação. Segundo Marx, a alienação seria a distanciação que o trabalhador tem do resultado do produto do seu próprio trabalho. Ou seja, uma peça produzida por um carro que um trabalhador faz, ele não vai ter acesso ao produto final. Por isso, essa distanciação, porque o produto final do seu trabalho se torna posse de outra pessoa. Então seria basicamente que o trabalhador não tem acesso aos bens que ele produz sem ideia do produto final. Logo, do valor agregado ao bem a partir do seu trabalho. Exatamente. Continuando, agora eu e a Gabi vamos falar sobre mais 3 conceitos de Marx, que é o fetichismo da mercadoria, o valor de uso e o valor de troca. No fetichismo da mercadoria, temos que as mercadorias são consideradas como tendo uma vida própria, que é independente do seu processo produtivo. A produção de mercadorias, na visão de Marx, torna-se fantasiosa, na medida em que não revelam as características da própria relação de trabalho. Segundo Marx, desde que os homens trabalham uns para os outros, independentemente da forma como o fazem, o seu trabalho adquire também uma forma social, e é na atribuição de valor de troca que provém o fetichismo. No capitalismo, a mercadoria ultrapassa a sua utilidade material, ou seja, o seu valor de troca tem mais importância do que o seu valor de uso. O valor de uso diz respeito à utilidade prática que uma mercadoria tem. Está associado às suas necessidades e propriedades que atendem às necessidades da população. Já o valor de troca é de respeito à representatividade simbólica que aquilo tem. Está frequentemente expresso em termos monetários, que uma mercadoria assume no mercado quando pode ser trocada por outra mercadoria. Perfeito. Para finalizar, acho que vocês poderiam nos contar mais curiosidades sobre Karl Marx. Eu concordo, até porque quem não gosta de uma fofoca? Fofoquinha é boa, hein? Então, como Marx estava muito distante de casa durante a parte que ele estava estudando, era uma coisa assim, fraternidade, os amigos todos, então ele ia pra muito barzinho, vivia muito, tinha as namoradinhas dele, era muito bom. Não, além disso, contra a vontade do pai de Jenny, eles dois se casaram, Karl e Jenny, em junho de 1843. Além disso, nenhum parente ou conhecido do noivo marcou presença. E apesar do boicote do barão, a mãe de Jenny presenteou com joias e um baú com dinheiro. Jenny era uma namoradinha na época de universidade dele. E por mais que fosse uma namoradinha assim, que normalmente esses namoros não duram, eles duraram e Jenny esteve com ele até o fim de sua vida. Caramba, nunca ia imaginar isso. Nem eu, mas enfim, vamos encerrando por aqui. Realmente deu pra gente perceber quanto Karl Marx contribuiu para a sociologia. Muito obrigado pela presença, Luan e Gabi. Muito sucesso na carreira de vocês. Obrigado a vocês. Muito obrigada, foi muito gratificante estar aqui. Obrigado, gente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio.